Sempre pensei que desfrutaria de uma aposentadoria merecida. É irônico trabalhar a vida toda como contadora e, na velhice, contar cada centavo. Todas as manhãs, acordo na minha casinha nos arredores de Sufás, olho para o teto com seu estalo de cobre e ouço o assoalho Ranger sob meus pés. Tenho 65 anos e sou Etta Barkley, uma mãe que tentou ser perfeita por tempo demais. É uma manhã particularmente úmida. A neblina de novembro envolve Sufás como um cobertor cinza, e minhas articulações doem mais do que o normal. Faço meu chá habitualmente, adicionando uma colher de açúcar em vez de duas, os pequenos compromissos que compõem minha vida. Na geladeira, há um ímã de palmeiras e água azul que comprei há 5 anos na loja de presentes. Havaí, um sonho que venho adiando a vida inteira. Este dia não é diferente de nenhum outro. Estou vestindo meu velho cardigan, cor de ocre queimado, e começando a preparar o café da manhã quando o telefone toca de repente. É Winifred, minha única filha, aquela a quem todos chamam de Vini. Mãe, o Brooks e eu vamos à sua casa hoje à noite, diz ela. Percebo um tom em sua voz que aprendi a reconhecer ao longo dos anos. Ela quer alguma coisa. Claro, querida. Vou fazer sua torta de maçã favorita, respondo, sabendo que ela nem vai tocar nela, alegando que está cuidando da própria silhueta. Não se incomode. Jantaremos em casa. Só precisamos conversar sobre algo, diz ela. Depois da nossa breve conversa, sento-me em uma cadeira perto da janela e observo o gato do vizinho caçando no meu jardim. Também tivemos um gato, um ruivo chamado Pinkerton. Vinny o adorava até crescer e descobrir que era alérgica a pelos. Pinkerton desapareceu uma semana depois da retirada das garras. Nunca perguntei o que aconteceu. Folhei um velho álbum de fotos que só pego quando tenho certeza de que ninguém virá. As fotos desbotadas mostram uma jovem com um bebê. É difícil acreditar que essa mãe feliz sou eu. Depois que Albert, meu marido, morreu quando Vinny tinha apenas 7 anos, fiquei sozinha com uma hipoteca, contas a pagar e uma criança que se recusava a entender por que papai não voltava. Tive que fazer hora extra para sobreviver. O pequeno escritório de contabilidade onde trabalhei por 38 anos se tornou meu segundo lar, e meus colegas de trabalho se tornaram a família que eu nunca tive de verdade. Perdi peças da escola, reuniões de pais e professores, aniversários. Vinny nunca disse que estava ofendida, mas eu podia ver isso em seus olhos. Com o tempo, o ressentimento se transformou em fria indiferença. Quando Vinny completou 18 anos, anunciou que queria estudar História da Arte. Vendi os jogos de prata da minha avó para pagar a mensalidade dela. No segundo ano, ela abandonou a universidade, declarando que aquele não era o seu caminho. O dinheiro desapareceu, assim como muitas das minhas outras economias gastas com os caprichos dela. Aos 23 anos, ela trouxe Brooke Stanleyvold para casa, um homem alto, com sobrancelhas expressivas e um aperto de mão firme. Lembro-me dele olhando ao redor da nossa modesta casa como se estivesse avaliando a propriedade. Seus olhos se demoraram na única coisa de valor, o relógio antigo que eu havia herdado do meu bisavô. Que raridade! Exclamou ele. Tais coisas valem uma fortuna em leilões. Eles se casaram depois de 6 meses de convivência. Eu paguei o casamento, mais um dinheirinho na minha aposentadoria. Pelo vestido branco da Vinny, abri mão de uma viagem à Escócia com a qual sonhei por 10 anos. Vinny e Brooks moram nos subúrbios de Suffolk, em uma casa pela qual eu dei a entrada. Brooks se autodenomina um empreendedor, mas suas ideias de negócios mudam com mais frequência do que o clima na Inglaterra. Vinny trabalha em uma galeria de arte contemporânea, mas reclama mais do diretor do que das pinturas. Todo mês, eles vêm até mim com novos problemas e velhas desculpas. O carro quebrou, o teto está vazando, o investimento não deu certo e, a cada vez, abro minha carteira fina, tirando as últimas contas para ajudar uma filha que há muito tempo parou de agradecer. À noite, às 7 em ponto, o sedã prateado deles para em frente à minha casa. Olho pela janela, observando Vinny retocar a maquiagem no espelho e Brooks tamborilar os dedos impacientemente no volante. Eles demoram para sair do carro, e eu sei por quê. Estão discutindo estratégias, a melhor forma de abordar a questão financeira desta vez. A campainha quebra o silêncio da casa. Abro a porta e Vinny beija o ar perto da minha bochecha. Ela cheira a um perfume caro que eu jamais poderia comprar. Mãe,
Você parece cansada, diz ela em vez de me cumprimentar. Você está tomando as vitaminas que eu trouxe? Brooks me abraça com muita força, como se estivesse tentando tirar o ar dos meus pulmões. Ah, como está a nossa sogra favorita? Deixo-as entrar e ofereço chá. Vinnie torce o nariz para minhas xícaras velhas com bordas lascadas. Você tem algo descafeinado? Brooks e eu estamos em desintoxicação agora. Brooks se acomoda em uma cadeira, cruzando a perna sobre o pé como se estivesse sentado em sua própria sala de estar. Eta, Vinnie e eu estávamos pensando que você precisava descansar. Você parece exausta. Vinnie se senta no braço da cadeira e coloca a mão em seu ombro, o dueto elegante deles eu já vi dezenas de vezes. Mãe, quando foi a última vez que você tirou férias? Ela pergunta com fingida preocupação. Em 1982, respondo. Seu pai e eu fomos para Brighton no fim de semana. Vinnie e Brooks trocam olhares. Seus olhos leem o plano que haviam ensaiado no carro. Isso é terrível, exclama Vinnie. 43 anos sem férias de verdade. Temos que compensar, diz Brooks. Ah, você merece férias. Férias de verdade. Espero em silêncio para ver aonde eles querem chegar com isso. Meu olhar recai sobre o ímã do Havaí na geladeira. Brooks intercepta meu olhar. Era exatamente nisso que estávamos pensando. Ele estala os dedos como se tivesse tido uma ideia repentina. Havaí. Areia branca, água azul, coquetéis com guarda-chuva. Nós três poderíamos ir, continua Vinnie. Uma viagem em família. Quando é seu aniversário? Daqui a 2 meses. Pode ser o presente perfeito para você. Eu os encaro, tentando entender onde está a pegadinha. Com o passar dos anos, aprendi a reconhecer a falsidade na voz da minha filha. Parece maravilhoso, mas é caro, respondo cautelosamente. Não posso pagar uma viagem dessas com a minha aposentadoria. Mas você tem economias, diz Brooks, casualmente. Você sempre disse que estava economizando para os dias difíceis. E hoje é o seu dia difícil, mãe, acrescenta Vinnie, e pude ver seus olhos brilharem ao pensar em dinheiro. Quando, se não agora? Quanto tempo mais você vai esperar para viver para si mesma? Olho para o ímã do Havaí que comprei em um momento de fraqueza. Praias brancas, palmeiras, mar azul, um lugar onde eu nunca tinha estado, um lugar que parecia tão inatingível quanto as estrelas. A gente ajuda a organizar tudo, diz Brooks, inclinando-se para a frente. Tenho um amigo na agência de viagens. Ele vai nos dar um bom desconto. Pense nisso, mãe. Vinnie segura minhas mãos. Suas palmas estão frias apesar do calor da noite. É uma chance de colocar o papo em dia, de passar um tempo juntos em família. Família. Uma palavra que há muito perdeu o sentido em nossa casa. Olho para a filha que cresceu sem pai, com a mãe sempre faltando ao trabalho. Talvez esta seja realmente uma chance de consertar as coisas. Vou pensar nisso, digo. E Vinnie aperta minhas mãos com mais força. Só não pense muito, diz ela. A oferta é limitada. Brooks disse que o preço dos ingressos vai aumentar em breve, acrescenta. Quando eles vão embora, fico sentada na cadeira, olhando para o ímã com o Havaí. Talvez esta seja minha última chance de criar laços com minha filha. Talvez, longe dos problemas do dia a dia, na areia branca sob as palmeiras, possamos encontrar o que perdemos anos atrás. Pego a velha caixa de biscoitos de lata onde guardo minhas economias, dinheiro que venho juntando há anos, negando a mim mesma tudo, de roupas novas a remédios, dinheiro para cirurgia no joelho que venho juntando há 3 anos, dinheiro para consertar o telhado que começa a vazar quando chove forte. Conto as contas, pensando em quanto custará a viagem a 3. É uma quantia considerável, mas talvez Vinnie esteja certa. Quando, se não agora? Antes de dormir, ligo para minha velha amiga Eleanor, a única pessoa que me conhece de verdade. A Vinnie sugeriu que fossemos para o Havaí, digo enquanto nos cumprimentamos. Nós três, uma viagem em família. Eleanor fica em silêncio por alguns segundos. E quem vai pagar por essa viagem em família? Pergunta ela finalmente. Eles se ofereceram para dividir as despesas, minto, sem saber por que estou defendendo minha filha. Ah, a voz de Eleanor fica séria.
Quantas vezes você já dividiu as despesas com a Vinnie e o Brooks? E quantas vezes você acabou pagando tudo sozinha? Não digo nada porque ela tem razão. Toda vez que a Vinnie se ofereceu para dividir alguma coisa, acabei pagando tudo. Você merece umas férias, continua Eleanor. Mas por que não vai sozinha ou comigo? Podemos ir para Cornualha. Não é tão exótico quanto o Havaí, mas é muito mais barato. Vou pensar, digo. Mas, no fundo, sei que já me decidi. À noite, sonho com o Havaí. Estou de pé sobre o oceano, e as ondas mornas batem nos meus pés. Vinnie está ao meu lado, não uma mulher adulta com um olhar frio, mas uma garotinha de Maria Chiquinha que segura minha mão e ri. No sonho, somos uma família novamente. De manhã, ligo para Vinnie e digo que concordei com a viagem. Seu grito entusiasmado parece quase sincero. Você não vai se arrepender, mãe. Será a melhor viagem da sua vida. Talvez ela esteja certa. Talvez esta seja realmente uma chance de mudar tudo. Ou, como a voz traiçoeira na minha cabeça sussurra, mais uma oportunidade para eles se aproveitarem da minha fraqueza. Mas afasto esses pensamentos. Afinal, o que poderia dar errado em uma ilha paradisíaca? No dia seguinte ao meu telefonema, Vinnie chegou sem avisar. Eu estava tirando biscoitos de aveia do forno quando ouvi o barulho de um carro parando. Pela janela, a vi sair do sedã com uma pilha de folhetos brilhantes nas mãos. Mãe, eu mal podia esperar, exclamou ela, entrando correndo em casa sem bater. Olha o que eu trouxe. Ela espalhou dezenas de folhetos coloridos na minha mesa da cozinha, substituindo uma bandeja de biscoitos. O Havaí me olhava de todos os ângulos, praias infinitas, palmeiras, lagoas azul turquesa e pessoas sorridentes com coroas de flores no pescoço. Conversei com o Brooks e decidimos que Maui seria perfeito, disse Vinnie tão rápido que mal conseguia recuperar o fôlego. Tem de tudo, praias, selvas, vulcões, restaurantes incríveis. Olhei as fotos em silêncio. Nunca tinha visto tanta beleza na vida. Mesmo no ímã desbotado na minha geladeira, o Havaí não parecia tão deslumbrante. Parece caro, disse eu finalmente, virando o folheto e vendo os preços. Vinnie o dispensou com um gesto descuidado. Não se preocupe com o dinheiro, mãe. Vamos encontrar a melhor oferta. O Brooks já entrou em contato com um amigo na agência de viagens. Ele prometeu um desconto. Os descontos da Brooks sempre me custam um dinheiro extra. Gostaria de saber o valor exato, Vinnie. Estou com o orçamento apertado. Cerca de $15.000, disse ela sem pestanejar. Por 10 dias no paraíso, mãe. Não vale a pena? $15.000, quase todas as minhas economias, dinheiro que tenho guardado para emergências, para tratamento médico, para uma possível mudança para uma casa de repouso se minha saúde piorar. É uma quantia considerável, eu disse, tentando disfarçar o choque. Pense nisso como um investimento. Vinnie se aproximou e passou o braço em volta dos meus ombros. Tal gesto de ternura da parte dela era raro. Um investimento em memórias. Um investimento na nossa família. Olhei para o rosto dela, tão parecido com o do pai, os mesmos olhos, a mesma curva das sobrancelhas. Albert também tinha um jeito de me convencer de qualquer coisa. Ok, eu disse, e Vinnie gritou de alegria como uma garotinha. Por um momento, vi nela a mesma filha que eu havia perdido tantos anos antes. Você não vai se arrepender, mãe. Ela me abraçou com força. Esta vai ser a viagem das nossas vidas. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de planejamento. Vinnie não parava de ligar com novas ideias e sugestões. Brooks apareceu com documentos que precisavam ser assinados. Eu me senti como um passageiro em um trem que vai cada vez mais rápido. Encontramos o hotel perfeito, disse Brooks em outra visita. 5 estrelas, de frente para o mar, praia particular, 3 piscinas, 5 restaurantes. Ele me mostrou fotos no celular, quartos luxuosos com janelas panorâmicas com vista para o mar. Quanto isso vai custar? Perguntei. Brooks e Vinnie trocaram olhares rápidos. Um pouco mais do que planejamos, admitiu Brooks. Mas vale a pena, ah. Confie em mim. Quanto mais, insisti. $17.000 por tudo, disse Brooks.
Mas isso inclui café da manhã e um passeio turístico. Senti o chão se esvaindo sob meus pés. Era quase todo o valor das minhas economias. É muito caro, disse eu com firmeza. Precisamos encontrar algo mais acessível. Mãe, a voz de Vinny tinha um tom familiar de irritação. Não voamos para o Havaí todos os dias. Se vamos fazer isso, temos que fazer direito. Além disso, acrescentou Brooks, é alta temporada. Os preços estão inflacionados em todos os lugares. Minha amiga nos deu um desconto enorme. Em tempos normais, este pacote teria custado 1/3 a mais. Olhei as fotos novamente. Parecia mesmo o paraíso, um lugar onde eu podia esquecer o assoalho rangendo, os joelhos doloridos, os anos de solidão. Preciso pensar, eu disse. Pense rápido, mãe, Vinny revirou os olhos. A oferta é limitada. Se não reservarmos agora, os quartos vão acabar. Naquela noite, liguei para Eleanor novamente. $17.000, eu disse. E mesmo pelo telefone, pude sentir o choque dela. Por 10 dias no Havaí, hein? Que loucura, exclamou Eleanor. Você poderia viajar 6 meses pela Europa por esse dinheiro. Eu sei, suspirei. Mas Vinny estava tão animada com a ideia. Não a havia tão feliz há não sei quantos anos. Não deixe que eles te manipulem, a voz de Eleanor ficou séria. Se você quer ir para o Havaí, vá, mas encontre uma opção mais razoável e divida o custo igualmente. Eu sabia que ela estava certa. Mas no dia seguinte, quando Vinny ligou para perguntar sobre minha decisão, me ouvi dizendo, ok, vamos reservar aquele hotel. Uma semana depois, o valor havia subido para $19.000. Brooks atribuiu isso às flutuações cambiais e às taxas adicionais do hotel. Não discuti mais. Algo dentro de mim havia se resignado ao fato de que aquela viagem consumiria todas as minhas economias. Precisamos te dar um cartão de viagem, disse Brooks. Sem taxas de conversão. Posso simplesmente sacar dinheiro, reclamei. É perigoso carregar tanto dinheiro no Havaí, Brooks balançou a cabeça. Confie em mim, Eu sei o que estou fazendo. Então, lá estava eu no banco, abrindo um novo cartão para o qual transferi o restante das minhas economias, $20.000, mas nem tudo foi ruim. Vinny começou a vir com mais frequência, trazendo novos catálogos de roupas de praia. Escolhemos maios, vestidos de praia, chapéus de sol juntas. Você precisa estar estilosa, mãe, disse ela, deixando de lado os modelos mais modestos que eu havia escolhido. No Havaí, todo mundo se veste com cores vibrantes. Um dia desses, enquanto folheávamos os catálogos, Vinny disse de repente, sabe, mãe, estou feliz por irmos juntas. Sinto como se estivéssemos, distantes. Olhei para ela, surpresa com aquela franqueza repentina. Sim, concordei baixinho. Nós fomos. A culpa é minha, Vinny baixou o olhar. Sei que nem sempre fui uma filha grata. Fiquei em silêncio, com medo de estragar aquele momento de intimidade que eu tanto esperava. As coisas mudaram depois que meu pai morreu, continuou ela. Você estava sempre no trabalho, e eu era a garotinha raivosa que não percebia que você estava fazendo tudo isso por mim. Vinny, peguei sua mão. Eu sempre quis o melhor para você. Eu sei. Ela apertou minha mão em resposta. E eu quero consertar isso. Estas férias são a nossa chance de recomeçar, como uma família de verdade. Naquela noite, chorei de felicidade. Pela primeira vez em anos, senti que havia sacrificado tudo pela minha filha por um motivo, que talvez nem tudo estivesse perdido. O tempo voou rápido. Faltava apenas uma semana para eu partir quando notei as primeiras estranhezas. Vinny começou a vir com menos frequência e a cancelar nossos compromissos sob vários pretextos. Brooks, que costumava ligar quase todos os dias para discutir os detalhes da viagem, de repente ficou indisponível. Ele está ocupado no trabalho, explicou Vinny. Um grande projeto antes das férias. Pedi para ver as passagens e o voucher do hotel, mas a Vinny disse que era tudo eletrônico e que seria enviado para o meu e-mail na véspera do voo. É assim que todo mundo faz agora, mãe, ela revirou os olhos. Tudo é digital. Nada de passagens de papel.
3 dias antes de partir, liguei para o hotel em Maui para ver se eles tinham serviço de traslado do aeroporto. A recepcionista passou um bom tempo procurando nossa reserva e depois me informou que não conseguiu encontrar nenhum registro em nome de Barkley ou Tanglewood. Talvez a reserva tenha sido feita por meio de uma operadora de turismo, sugeriu ela. Nesse caso, pode ser com um nome diferente. Liguei para a Vinnie assim que desliguei. O hotel não tem a nossa reserva, disse sem preâmbulos. O quê? Percebi a surpresa na voz dela. Deve haver algum engano. O Brooks reservou tudo há um mês. Eles verificaram todos os nomes que conseguiram pensar. Não há nada. Mãe, não entre em pânico, a voz da Vinnie tinha um tom calmo. Vou entrar em contato com o Brooks e ele vai resolver. Provavelmente é só um mal-entendido. 1 hora depois, Vinnie retornou a ligação. Está tudo bem, disse ela. Brooks disse que há uma reserva. Está no sistema em nome da operadora de turismo. Ele ligou para o hotel e eles confirmaram que estava tudo bem. Fiquei aliviada, embora em algum lugar lá no fundo, uma preocupação me invadisse. Posso falar com Brooks? Perguntei. Gostaria de saber alguns detalhes. Ele está em reunião agora, respondeu Vinnie rapidamente. Ele liga mais tarde. Brooks não retornou a ligação, nem naquele dia nem no seguinte. No dia anterior ao meu voo, eu ainda não tinha recebido nenhum documento pelo correio. Quando liguei para Vinnie, ela pareceu irritada. Mãe, combinamos que você nos confiaria a organização. Por que você está sempre checando 2 vezes? Só quero saber a que horas precisamos estar no aeroporto, expliquei. E quais documentos precisamos levar? Esteja pronta às 7 da manhã, suspirou Vinnie. Nós vamos te buscar. E levar seu passaporte, é claro. Temos todo o resto. Não dormi muito naquela noite. Arrumei e desfiz a mala 3 vezes, verificando se tinha esquecido algo importante. Levei protetor solar, um chapéu, o maiô novo que a Vinnie me fez comprar, sandálias, vestidos de verão. Imaginei caminhar na praia, ouvir o som das ondas, assistir ao pôr do sol sobre o oceano, como a Vinnie e eu estaríamos sentados em um restaurante conversando, rindo, colocando o papo em dia sobre tudo o que tínhamos perdido ao longo dos anos, como eu finalmente veria o lugar com que sonhei a vida toda. Ao amanhecer, eu estava completamente pronto. Minha mala estava na porta. Meu passaporte estava na bolsa. Meu chapéu novo estava esperando para ser retirado. Preparei o café da manhã, mas não consegui engolir nada de tanta empolgação. Às 7 horas, ouvi o barulho de um carro parando. Meu coração batia mais rápido. Corri para a janela e vi o sedã prateado de Brooks. Minha jornada estava começando. Abri a porta sem esperar a campainha tocar. Vinnie e Brooks estavam na porta, ambos de óculos escuros, apesar da manhã nublada. Atrás deles, eu podia ver um carro com malas já carregadas. Pronta para uma aventura, mãe? Perguntou Vinnie com um sorriso que não afetava seus olhos. Mais do que pronta, respondi, sentindo a empolgação crescer dentro de mim. Esta seria uma viagem inesquecível. Eu não sabia o quão proféticas minhas palavras seriam. A manhã estava nublada, mas nem mesmo o céu cinzento de sofás conseguiu estragar meu humor. Eu estava pronto para a viagem dos meus sonhos. Minha mala, comprada especialmente para esta viagem, estava esperando na porta. Um novo chapéu de palha de aba larga estava em cima. Imaginei-me sentado sob uma palmeira com aquele chapéu, tomando um coquetel exótico e observando o oceano. Brooks colocou minha mala no porta-malas e pegamos a estrada. Demorou cerca de 2 horas para chegar ao aeroporto de Heathrow, e havia uma atmosfera estranha no carro o tempo todo. Vinnie estava estranhamente silenciosa, checando o celular constantemente. Brooks ligou o rádio e a cabine se encheu de uma música suave, nos poupando o trabalho de manter uma conversa. Preocupada, mãe? Vinnie finalmente perguntou, virando-se para mim. Um pouco, admiti. Nunca voei tão longe antes. Vai ficar tudo bem, ela deu um tapinha no meu braço. É um voo longo, mas é confortável. Reservamos bons assentos. Concordei, sentindo a excitação crescer dentro de mim. Não conseguia acreditar que finalmente iria conhecer o Havaí, o lugar com que sonhei por tantos anos. E a papelada?
Perguntei, lembrando-me de repente de que não receberá nenhuma confirmação da reserva. Você tem as nossas passagens? Brooks e Vinnie trocaram olhares rápidos. É tudo eletrônico, respondeu Brooks, mantendo os olhos na estrada. Está no meu celular. Posso ver? Perguntei. Estou dirigindo agora. Ah, ele franziu a testa. Você pode ver no aeroporto. Passei o resto da viagem olhando pela janela a paisagem que passava. Passamos por vilarejos e campos, e pensei em quão longe eu teria que viajar para me afastar daqueles lugares familiares. Por um momento, a ansiedade me dominou. E se algo acontecesse comigo no Havaí? Quem estaria lá para mim além de Vinnie e Brooks, que tinham sido mais estranhos do que família nos últimos anos? Mas afastei esses pensamentos. Esta viagem mudaria tudo, nos devolveria o que havíamos perdido. O aeroporto de Heathrow nos recebeu com grande agitação. Eu nunca tinha estado em um lugar tão grande e movimentado. Pessoas de todas as idades e nacionalidades corriam de um lado para o outro com malas e bolsas. Os anúncios de voos estavam em diferentes idiomas e as telas exibiam informações sobre os voos. Fique por perto, mãe, disse Vinnie, pegando minha mão. É fácil se perder aqui. Passamos pelas portas de vidro e entramos no enorme saguão de embarque. Brooks parou, olhando ao redor. Ok, precisamos do Terminal 3, disse ele, verificando algo no celular. É em outro prédio. Precisamos pegar um ônibus. Seguimos em direção à saída do ônibus espacial e senti minha excitação crescer. Aquilo estava acontecendo de verdade. Eu estava mesmo voando para o Havaí. O ônibus espacial estava lotado e tivemos que ficar em pé, segurando nos corrimãos. Vinnie parecia tensa, trocando olhares significativos com Brooks o tempo todo. Está tudo bem? Perguntei. Sim, só estou com medo de nos atrasarmos para o check-in, disse ela rapidamente. Quando chegamos ao Terminal 3, Brooks parou no painel de informações. Ok, precisamos encontrar o balcão de check-in da nossa companhia aérea, disse-lhe enquanto estudava a tela. Qual é o nosso voo? Perguntei, tentando decifrar as informações no painel. GA420 para Los Angeles, e de lá, é um voo de conexão para Maui, respondeu Brooks. Aquele é o nosso balcão ali. Vamos. Fomos até o balcão, onde já havia uma pequena fila formada. Notei que todos tinham bilhetes impressos ou documentos em seus celulares para mostrar aos funcionários. Eu não tinha nada. Brooks, chamei baixinho. Você pode me mostrar nossos bilhetes? Estou um pouco preocupada. Brooks trocou um olhar com Vinnie novamente. Dê-nos um minuto, mãe, disse Vinnie. Temos algo para discutir com Brooks. Eles se afastaram, deixando-me com a mala. Eu os vi conversando intensamente sobre alguma coisa. Vinnie balançou a cabeça algumas vezes e Brooks gesticulou vigorosamente. Então, eles se viraram para mim, e notei imediatamente que a expressão em seus rostos havia mudado. Vinnie parecia culpada e Brooks, determinado. Mãe, começou Vinnie, sem me olhar nos olhos. Temos um probleminha. Meu coração se apertou com a premonição de problemas. Que tipo de problema? O problema, Vinnie mexeu na alça da bolsa, é que não tínhamos passagem para você. Olhei para ela, sem entender o que ela queria dizer. Como assim, não tinha passagem? Reservamos tudo há um mês. Houve um erro no sistema, interrompeu Brooks. Achávamos que tínhamos 3 passagens, mas na verdade eram só 2. Só descobrimos ontem à noite, continuou Vinnie, finalmente olhando para mim. Tentamos resolver o problema, mas todos os voos estão lotados. É alta temporada. Senti o chão se esvair sob meus pés. Isso não podia ser verdade, não depois de tudo que tínhamos planejado, não depois de todo o dinheiro que eu tinha gasto. Mas e quanto a, gaguejei, sem conseguir encontrar as palavras. E quanto a todos os planos que tínhamos feito? E quanto ao hotel? E quanto aos $20.000 que eu paguei? Nós te pagamos, mãe, disse Vinnie rapidamente. Assim que voltarmos. São só 10 dias. Mas eu não entendo, senti as lágrimas subindo à minha garganta. Como pode haver um erro desses? Por que você não verificou tudo antes?
Verificamos, insistiu Brooks. Mas houve uma falha no sistema. Acontece. Olhei para os rostos deles e de repente percebi que estavam mentindo. Todo esse tempo, eles estavam planejando ficar com o meu dinheiro para as férias. Você sabia desde o começo, sussurrei. Você nunca ia me levar com você. Mãe, o que você está dizendo? Vinnie fingiu estar chocada. Claro, queríamos que você viesse conosco. Foi só um acidente terrível. Mostrem-me as reservas, exigi, com a voz subitamente firme. Mostrem-me os bilhetes eletrônicos. Brooks e Vinnie trocaram olhares novamente. Estão no outro telefone, disse Brooks. Esqueci-o no carro. Então vamos voltar e buscá-lo, sugeri. Não temos tempo. Brooks olhou para o relógio. As inscrições terminam em 20 minutos. Mãe, Vinnie pegou minhas mãos. Eu sei que você está chateada. Nós também estamos. Mas não há nada que possamos fazer. Não podemos perder este voo. Vamos perder as passagens e a reserva do hotel. Vai ser tudo em vão. E eu, perguntei, sentindo as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O que eu devo fazer? Ir para casa? Vá para casa, disse Brooks, e eu pude ouvir a impaciência em sua voz. Ligaremos para você quando chegarmos a Maui, e prometo que compensaremos. Como vou voltar? Eu me senti tão perdido quanto uma criança. Não sei como voltar para casa daqui. Chame um táxi, sugeriu Brooks. Você tem dinheiro no seu cartão, certo? O cartão, o mesmo para o qual transferi todas as minhas economias, aquele para o qual Brooks insistiu que eu deixasse em casa porque ele cuidaria de todos os pagamentos. Meu cartão está em casa, eu disse baixinho. Você disse que eu não precisaria dele. Brooks pareceu irritado. Você deve ter algum dinheiro. Eu tinha 50 libras na carteira, insuficientes para um táxi até Sufax. Posso te emprestar um pouco, disse Vinnie, remexendo na bolsa. Ela tirou 100 libras. Deve dar para o trem. Olhei para o dinheiro na mão dela, dinheiro que, na verdade, era meu, dinheiro dos $20.000 que eu havia dado a eles para esta viagem. Mãe, precisamos mesmo ir, Vinnie olhou para o relógio. Vamos perder o voo. Não há passagem para você, repeti suas palavras, ainda incrédula. Vá para casa. Explicaremos tudo quando voltarmos. Vinnie beijou minha bochecha. Não fique brava, por favor. Não foi planejado. Eles me deixaram lá, no meio do aeroporto barulhento, com uma mala e um chapéu de palha nas mãos. Observei-os correrem para o balcão de check-in sem olhar para trás. Vinnie estava dizendo algo para Brooks, e ele assentiu. Parecia que eles estavam tendo uma vida mais tranquila sem mim. Fiquei ali, sem me mexer, até que eles sumiram de vista. As pessoas passavam, apressadas para seus voos, sem prestar atenção na senhora idosa com lágrimas nos olhos. Finalmente, me forcei a me mudar. Precisava chegar a uma casa vazia, onde ninguém me esperava. Encontrei o balcão de informações e descobri como chegar à estação de trem. A jovem atrás do balcão olhou para mim com compaixão. A senhora está bem? Perguntou. Posso ajudar? Perdi meu voo, menti, sem querer explicar que minha própria filha havia me traído. Preciso voltar para casa. Ela explicou como chegar à estação de trem e até encontrou um trem programado para Sufax. O próximo trem partiria em 40 minutos. O caminho até a estação de trem foi como um borrão. Eu me movi automaticamente, seguindo as placas, arrastando minha mala, que agora parecia desmedidamente pesada. Minhas novas roupas de férias, que eu havia escolhido com tanto cuidado, agora eram inúteis. Na estação de trem, comprei uma passagem para Sufax, gastando quase todo o dinheiro que Vinnie havia me dado. Levei quase 4 horas para voltar com 2 conexões. Durante todo esse tempo, fiquei sentado olhando pela janela a paisagem que passava, tentando compreender o que havia acontecido. Minha filha, minha única filha, me usou, me forçou a gastar todas as minhas economias em férias e depois me abandonou no aeroporto com um pedido de desculpas falso e mentira sobre uma falha no sistema. Ela e Brooks planejaram isso desde o início.
Tudo, desde a primeira conversa sobre o Havaí até hoje, foi um golpe cuidadosamente planejado. $20.000, todas as minhas economias de anos de trabalho, dinheiro que deveria me proporcionar uma velhice segura, dinheiro que eu vim economizando, negando a mim mesma tudo, desde roupas novas até o tratamento médico necessário. No trem, ao meu lado, estava sentado um jovem casal com uma criança pequena. Pareciam felizes, conversando sobre suas próximas férias no mar. A mãe ajeitava delicadamente o cobertor do bebê. O pai lhe mostrava um livro ilustrado. Uma família comum, uma família amorosa. Virei as costas para a janela para que eles não vissem minhas lágrimas. Quando finalmente cheguei a Sufax, já era tarde. Tive que caminhar os últimos 8 quilômetros para casa. Não havia dinheiro para o táxi. Arrastei minha mala por ruas conhecidas, passando por casas com luzes acesas e risos, vidas passadas que continuavam enquanto a minha se desfazia em pedaços. Minha casa me recebeu com vazio e frio. Eu não tinha ligado o aquecedor antes de sair. Por que desperdiçar dinheiro se eu ia ficar fora por 10 dias? Agora eu estava tremendo, parado no meio da sala, sem saber o que fazer em seguida. O ímã do Havaí ainda estava pendurado na geladeira, uma lembrança silenciosa de um sonho que se transformará em pesadelo. Arranquei-o e joguei-o no lixo. Então, sentei-me na minha velha cadeira e, pela primeira vez naquele dia horrível, me permiti chorar de verdade. Soluços sacudiam meu corpo. Lágrimas escorriam, e não havia ninguém para me confortar. Não sei quanto tempo fiquei sentada assim, talvez 1 hora, talvez mais. Quando as lágrimas finalmente secaram, senti uma estranha dormência, como se algo dentro de mim tivesse morrido. Levantei-me e fui até o quarto. Minha mala ainda estava no corredor. Eu não conseguia nem olhar para ela. No criado mudo, havia uma foto da Vinnie. Ela tinha uns 10 anos, sorrindo, mostrando um dente da frente faltando. Fiquei olhando para aquela foto, tentando entender quando minha filhinha havia se transformado em uma mulher capaz de tamanha traição. Deitei-me sem me despir, bem em cima da colcha. Não conseguia dormir. Os mesmos pensamentos, as mesmas perguntas continuavam a percorrer minha mente. Como pude ser tão cego? Como pude confiar tanto? Por que não dei ouvidos a Eleanor, que desde o início percebera que algo estava errado? Eleanor. Eu devia ter ligado para ela, contado o que tinha acontecido, mas não hoje. Hoje, eu nem tinha energia para falar com a única pessoa que realmente se importava comigo. No meio da noite, acordei com frio. Chovia do lado de fora da janela. As gotas batiam no telhado e, em um lugar, logo acima do quarto, eu ouvia o característico pingar, pingar, pingar. O telhado estava vazando de novo. Os reparos para os quais minhas economias deveriam ter sido usadas agora eram impossíveis. Levantei-me, encontrei um balde velho e o coloquei sob o fio d'água que pingava do teto. Depois, voltei para a cama, mas não conseguia dormir. De manhã, me vi sentado na cozinha com uma xícara de chá frio. Não me lembrava de ter descido ou feito o chá. Eu estava no piloto automático, tentando entender minha nova realidade. Precisava verificar quanto dinheiro ainda havia nas minhas contas. Talvez não fosse tão ruim quanto eu pensava. Talvez Brooks tivesse usado apenas uma fração das minhas economias para passagens e hotel. Encontrei meu celular na bolsa para verificar o aplicativo do banco. A tela mostrava 74 chamadas perdidas. Olhei para a tela do celular, sem acreditar no que via. 38 da Vinnie, 23 da Brooks, o resto de números que eu não reconhecia. A primeira ligação tinha sido feita ontem à noite, cerca de 6 horas depois de me deixarem no aeroporto. A última tinha sido há 10 minutos. Algo aconteceu, algo sério. Por um momento, o instinto maternal tomou conta da mágoa e da dor da traição. E se algo tivesse acontecido com a Vinnie? E se eles tivessem sofrido um acidente a caminho do aeroporto? E se o avião? Balancei a cabeça, afastando os pensamentos de pânico. Não. Se algo realmente ruim tivesse acontecido, a polícia ou o hospital teriam me ligado, não um número estranho. Além disso, era improvável que Vinnie e Brooks pudessem se revezar para me ligar em caso de desastre. O telefone tocou novamente na minha mão. Vinnie.
Olhei para a tela piscando, lutando contra a vontade de atender e de jogar o telefone pela janela. Finalmente, após o quinto toque, apertei o botão verde. Mãe, finalmente! A voz de Vini soou histérica. Por que você não atendeu? Estamos ficando loucos de preocupação. Permaneci em silêncio, sem saber o que dizer. Ansiedade depois do que eles fizeram. Mãe, você está me ouvindo? Ela parecia irritada. Sim, respondi brevemente. Graças a Deus. Achamos que tinha acontecido alguma coisa com você? Ela falou rapidamente, como se tivesse medo de que eu desligasse. Você chegou em casa? Está tudo bem? Você se importa? Minha voz soou cansada, não irritada, apenas uma constatação. Claro que me importo. Você é minha mãe? Vini estava indignada. Te liguei a noite toda. Por quê? Perguntei simplesmente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Como assim? Por quê? Ela finalmente disse. Eu estava preocupada com você. Você não pareceu preocupada quando me deixou no aeroporto, eu disse, e pela primeira vez em toda a conversa, havia emoção na minha voz. Mãe, já explicamos que foi um erro de sistema. Não é culpa nossa. Não havia passagem para você. Quase ri. Ela ainda se apegava àquela mentira ridícula. Vini, eu disse calmamente. Vamos lá. Nós dois sabemos que não houve engano. Você e o Brooks planejaram me deixar desde o início para pegar meu dinheiro e voar juntos. O quê? Sua voz subiu uma oitava. Como você pode dizer isso? Nós nunca então me explique, interrompi. Por que o hotel não tinha uma reserva em meu nome? Por que você não me deixou ver os ingressos? Porque Brooks nunca me mostrou a confirmação da reserva. Eu te disse, foi um erro, Vini estava ficando furiosa. Ficamos chocados quando descobrimos. E mesmo assim vocês voaram, eu disse, me deixando no aeroporto com 100 libras para um táxi, dinheiro que, aliás, era meu. Não tínhamos escolha, ela estava quase gritando agora. Não podíamos perder o voo. Teríamos perdido todo o dinheiro. Meu dinheiro, corrigi. 20.000 dólares. Houve outra pausa. Então Vini falou em um tom diferente, mais suave e insinuante. Mãe, eu sei que você está chateada. Eu também ficaria. Mas vamos te compensar. Eu prometo. Assim que voltarmos, vamos te compensar até o último centavo. Eu não disse nada, e ela continuou, na verdade, mãe, é por isso que estou ligando. Tivemos algumas, complicações. É isso, o verdadeiro motivo das 74 chamadas perdidas. Que tipo de complicações? Perguntei, já sabendo a resposta. Veja bem, a voz de Vini ficou ainda mais baixa, quase culpada. Tudo aqui é muito caro, muito mais caro do que esperávamos. O hotel exigiu um depósito de 1.000 dólares, que não estava na reserva. E ontem fizemos uma excursão, e o guia disse que o depósito não foi creditado, e tivemos que pagar na hora, e o restaurante do hotel. Ela gaguejou. Até um café da manhã simples custa tanto quanto um jantar em um bom restaurante em Londres. Fiquei escutando, sentindo uma estranha calma crescendo dentro de mim. Tudo estava se encaixando. O que você quer que eu faça? Perguntei, embora a resposta fosse óbvia. Mãe, Vini respirou fundo. Precisamos de dinheiro. Mais 3.000 dólares, talvez 4. Senão, não conseguiremos pagar o hotel e as passagens de volta. Fechei os olhos. Claro, era por isso que eles estavam ligando a noite toda, não por preocupação comigo, mas porque precisavam de mais dinheiro. Eu não tenho dinheiro, Vini, eu disse baixinho. Você levou tudo o que eu tinha. Não tudo, mãe, ela disse com insistência na voz. Você deve ter economias, ou poderia pegar um empréstimo, ou poderia pedir emprestado a alguém. Eleanor, por exemplo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo que eles tinham feito, ela ainda tinha coragem de pedir mais dinheiro. Vini, eu disse, sentindo algo dentro de mim finalmente se romper. Não vou te dar um centavo. O quê? Ela claramente não esperava aquela resposta.
Não, mas mãe, estamos desesperados. Estamos presos no Havaí sem dinheiro. Você poderia entrar em contato com o consulado, sugeri. Ou pedir ao hotel para entrar em contato com a operadora de turismo, ou ligar para o banco e solicitar uma transferência de emergência. Você tem opções. Você não entende, Vini começou a gritar aos berros. Precisamos do dinheiro agora, hoje. Senão, seremos despejados do hotel. Desculpe, eu disse, e fiquei surpresa ao perceber que realmente sentia muito, não pela minha recusa, mas pelo tipo de pessoas em que minha filha e o marido haviam se tornado. Não posso te ajudar. Não posso ou não quero? A voz de Vini ficou gélida. Ambos, respondi honestamente. Não tenho dinheiro e, mesmo que tivesse, não te ajudaria. Não depois do que você fez. Então, você está deixando sua filha na mão? Vini recorreu à chantagem emocional. Que tipo de mãe você é depois disso? Aquele soco foi planejado para causar o máximo de dor e, em algum momento, teria funcionado, mas não hoje. Eu fui uma boa mãe, Vini, eu disse calmamente. Eu te dei tudo o que pude, meu tempo, minha energia, meu dinheiro. Eu abri mão de tudo para que você pudesse ter o melhor. Apertei o botão de desligar sem esperar que ela atendesse. O telefone tocou novamente imediatamente, mas eu o desliguei. Então, fui até a janela e fiquei olhando para o céu cinzento de Sufás por um longo tempo, tentando entender o que tinha acontecido. Todo esse tempo, eu tinha vivido em uma ilusão. Eu acreditava que estava me sacrificando pela minha filha, pela minha família, que minhas dificuldades tinham um significado, que um dia Vini apreciaria tudo o que eu tinha feito por ela. Eu me agarrei à imagem de uma garotinha com tranças que há muito tempo havia se transformado em uma mulher cruel e egoísta. Fui até a cozinha e coloquei a chaleira no fogo. Ações habituais me ajudaram a me acalmar e organizar meus pensamentos. Enquanto a água fervia, peguei meu livro Razão, um livro antigo com páginas de papel onde registrava todas as minhas receitas e despesas. A última entrada dizia: transferência para a conta de viagem, $20.000. $20.000, toda a minha reserva financeira, dinheiro que deveria me proporcionar uma velhice tranquila, ajudar com despesas médicas e me permitir fazer reparos na casa. Folheei o livro, olhando as entradas dos últimos anos. Empréstimo para Vini para reparos no telhado, 2.000 libras esterlinas. Empréstimo para Brooks para negócios, 5.000 libras esterlinas. Quitação da dívida do cartão de crédito de Vini, 3.200 libras esterlinas. Dezenas, centenas de registros de dinheiro que eu havia emprestado a eles e que nunca haviam sido pagos. A chaleira ferveu e eu fiz um chá forte com uma colher de açúcar, uma pequena alegria que eu ainda podia me dar ao luxo de ter. Sentei-me à mesa com as palmas das mãos em volta da xícara, aquecido por seu calor. O que eu faria em seguida? Minhas economias tinham acabado. Minha aposentadoria mal dava para pagar as contas e comer. O teto vazava. Meu joelho precisava de uma cirurgia que eu não podia pagar agora. Eu poderia registrar um boletim de ocorrência de fraude na polícia. Vini e Brooks tinham me enganado e me roubado dinheiro. Isso é crime. Mas a ideia de mandar minha própria filha para a cadeia era insuportável. Apesar de tudo o que ela tinha feito, o telefone sobre a mesa começou a tocar novamente. Liguei e vi que era Eleanor, minha velha amiga, a única pessoa em quem eu podia confiar. Ah, sua voz soava preocupada. Você está bem? Liguei várias vezes ontem. Achei que você já tivesse ido para o Havaí. Não, respondi baixinho, estou em casa. O que aconteceu? Eleanor imediatamente percebeu que algo estava errado. Contei tudo a ela, a traição de Vini e Brooks, a maneira como me deixaram no aeroporto, as 74 chamadas perdidas e os pedidos de mais dinheiro. Eleanor ouviu em silêncio, apenas ocasionalmente soltando exclamações de indignação. Eu sempre soube que estavam te usando, disse ela quando terminei. Mas isso está fora de cogitação. É um crime, ah. Eu sei, suspirei. Você precisa ir à polícia, insistiu Eleanor. O que eles fizeram é fraude. Não posso. Balancei a cabeça, mesmo que ela não pudesse me ver. Ela é minha filha, Eleanor. A filha que roubou $20.000 de você e te deixou no aeroporto, Eleanor ficou indignada. Ah, pare de defendê-la.
Ela não merece. Eu sabia que ela estava certa, mas o coração de uma mãe não se transforma facilmente. Vou pensar nisso, eu disse, sabendo que era um passo que eu não daria. Ótimo, disse Eleanor suavemente. Mas me prometa uma coisa, nada mais de dinheiro, nem um centavo, não importa o que digam, não importa as histórias que contém. Eu prometo. E era uma promessa que eu iria cumprir. Eu vou até você, disse Eleanor com firmeza. Amanhã. Não quero que você fique sozinha nesta casa vazia se preocupando. Não precisa, tentei objetar. Estou bem. Você não está bem, disse Eleanor. E tudo bem. Mas você não precisa passar por isso sozinha. Estarei aí amanhã para o almoço. E sem discussões. Depois de conversar com a Eleanor, me senti um pouco melhor. Pelo menos havia uma pessoa na minha vida que realmente se importava comigo. Passei o resto do dia tentando colocar a casa em ordem. Joguei fora os folhetos sobre o Havaí que o Vini tinha deixado na mesa da cozinha e guardei minha mala no armário. Não consegui nem abrir. Tudo dentro era uma lembrança de uma viagem que nunca aconteceria. Ao anoitecer, o telefone tocou novamente. Desta vez era Brooks. Ah, começou ele sem cumprimentar, estamos numa situação desesperadora. Precisamos de dinheiro. Já disse ao Vini, não haverá mais dinheiro, respondi firmemente. Escute, sua voz tornou-se ameaçadora, se você não nos ajudar, ficaremos presos aqui. É isso que você quer? Ter sua filha presa do outro lado do mundo, sem dinheiro? Você pode ir ao consulado, repetiu o conselho que já havia dado a Vini. Que se dane o consulado, explodiu Brooks. Precisamos do dinheiro agora. Hoje? O hotel está ameaçando chamar a polícia se não pagarmos a conta até amanhã. Isso não é problema meu, eu disse, surpresa com a minha própria compostura. Você pegou meu dinheiro de surpresa. Me deixou no aeroporto. Agora está por sua conta. Você vai se arrepender, sua velha bruxa, sibilou Brooks, sua verdadeira natureza finalmente transparecendo. Eu juro que vai. Não o deixei terminar a ameaça. Simplesmente desliguei. Depois, bloqueei o número dele e o do Vini também. À noite, sentei-me longamente na minha cadeira perto da janela, observando o crepúsculo cair sobre o sofá. A casa estava silenciosa, com apenas o tic-tac do relógio na parede e o pingar ocasional de água num balde colocado sob um vazamento no telhado. Tenho 65 anos. Minhas economias foram roubadas pela minha própria filha. Minha casa está se deteriorando. Minha saúde está se deteriorando. O que o futuro me reserva? Mas, estranhamente, apesar de tudo isso, senti uma sensação incomum de alívio. Era como se o peso que eu carregava há anos finalmente tivesse caído dos meus ombros, o peso das ilusões sobre minha família, sobre minha filha, um peso de responsabilidade e culpa sem fim. Pela primeira vez em anos, pude encarar a verdade. Vini não me amava. Provavelmente nunca amou. Para ela e Brooks, eu era apenas um caixa eletrônico, uma fonte de dinheiro que eles usavam quando precisavam. Era doloroso perceber, mas libertador ao mesmo tempo. Eu não precisava mais fingir. Não precisava mais justificar o comportamento deles, nem procurar boas intenções inexistentes em suas ações. Não precisava mais esperar por uma gratidão que nunca veria. Eu estava livre dessas ilusões. E agora eu precisava decidir o que fazer com essa liberdade. Peguei um caderno velho e uma caneta. Era hora de fazer um plano para uma nova vida sem Vini e Brooks, sem culpa infinita, sem sacrifícios financeiros infinitos para pessoas que não davam valor a isso. O primeiro item que escrevi foi: verifique minha conta de aposentadoria. Preciso saber exatamente quanto dinheiro me resta e fazer um orçamento realista. Segundo, ligue para o banco. Talvez não seja tarde demais para interromper a transferência ou reaver pelo menos parte do dinheiro, caso Vini e Brooks ainda não tenham tido tempo de gastá-lo. Terceiro, entre em contato com os serviços sociais. Posso ter direito a algum tipo de assistência do Estado, dada a minha idade e situação. Quarto, converse com um advogado. Mesmo que eu não quisesse processar minha própria filha, preciso conhecer meus direitos e opções. Quinto, consiga um emprego de meio período.
Eu ainda tinha saúde suficiente para trabalhar algumas horas por dia. Talvez eu pudesse voltar a ser contadora, pelo menos meio período. O último item que escrevi foi: viva para mim. O pensamento era ao mesmo tempo assustador e emocionante. Durante toda a minha vida, eu havia existido para os outros, primeiro para o meu marido, depois para minha filha. Nunca havia pensado no que queria para mim. O que eu quero? Essa pergunta me pegou de surpresa. Eu não sabia a resposta. Eu não sabia quem eu era sem o papel de mãe, sem o autossacrifício sem fim. Mas eu tinha tempo para descobrir, tempo para me redescobrir, tempo para construir uma vida que me colocasse em primeiro lugar, não em algum lugar no fim da lista de prioridades. Fechei meu caderno e olhei pela janela. O céu estava limpo e as estrelas estavam visíveis. Amanhã seria um novo dia, um dia que eu passaria com Elelanar, a única pessoa que realmente se importava comigo, um dia que daria início à minha nova vida. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Não sabia se algum dia conseguiria perdoar Vinny e Brooks, ou mesmo entender o que eles tinham feito. Não sabia como lidaria financeira ou emocionalmente com essa nova realidade. Mas uma coisa eu sabia: não seria mais uma vítima. Não deixaria que outros me usassem, me manipulassem, me fizessem sentir culpada por não lhes dar mais. Foi um começo doloroso e difícil, mas ainda assim um começo, não um fim. A visita de Lelanar foi uma lufada de ar fresco na minha nova realidade. Ela chegou como prometido no dia seguinte, na hora do almoço, carregada de sacolas de compras e com uma atitude determinada. Você emagreceu, disse ela da porta, me olhando criticamente. E parece exausto. Quando foi a última vez que você comeu direito? Eu não conseguia me lembrar. Depois que Vinny e Brooks me traíram, comida era a última coisa em que eu pensava. Elelanar tomou a iniciativa. Ela preparou o jantar, me fez comer 2 porções e me serviu uma taça do bom vinho que trouxera. Um brinde a um novo começo, disse ela, erguendo a taça. Passamos a tarde conversando sobre tudo. Elelanar me ajudou a ligar para o banco e descobriu que eu só tinha $150 restantes na conta. Ela insistiu que eu consultasse um advogado e até me deu os contatos de uma clínica de assistência jurídica que oferecia serviços gratuitos para aposentados. Quando ela foi embora, prometendo voltar em alguns dias, me senti muito mais forte. Talvez eu consiga superar isso. Talvez a vida esteja apenas começando. Passei os dias seguintes seguindo meu plano. Liguei para o banco e descobri que o dinheiro já havia sido debitado e que seria extremamente difícil recuperá-lo, principalmente sem ir à polícia. Marquei uma consulta com um advogado. Fiz um novo orçamento, calculando quanto eu poderia gastar por mês para sobreviver. Liguei para o serviço social e descobri que tinha direito a pagamentos extras, considerando minha idade e situação. Isso não resolveu todos os meus problemas, mas pelo menos me proporcionou uma pequena margem financeira. Não tive notícias do Vinny nem do Brooks. Depois que bloqueei os números deles, as ligações de estranhos também pararam. Eu não sabia se eles tinham encontrado um jeito de voltar para casa ou se ainda estavam presos no Havaí. E, para ser sincero, não me importei muito. Mas 10 dias depois de terem partido, exatamente quando deveriam retornar conforme o plano original, ouvi uma batida na porta, uma batida forte e exigente que só podia pertencer a uma pessoa. Abri a porta e vi Vinny e Brooks parados na soleira. Pareciam bronzeados, mas exaustos. Vinny tinha olheiras, e Brooks estava com a barba por fazer enrugado, como se não dormisse há dias. Você, Vinny, deu um passo à frente, apontando o dedo para mim. Você nos deixou na mão. Olhei para ela em silêncio, notando que ela estava usando um vestido novo que obviamente tinha custado muito dinheiro e uma pulseira no pulso que eu nunca tinha visto antes. Posso entrar? Perguntou Brooks com falsa polidez. Ou você vai nos expulsar como nós expulsamos você? Abri mais a porta, deixando-os entrar. Eles foram para a sala de estar, e Brooks imediatamente se jogou na minha cadeira, colocando uma perna sobre a outra, como se estivesse em casa. Então, comecei quando todos estavam sentados, você voltou sem a sua ajuda, Vinny me retrucou rispidamente. Tivemos que ir ao consulado, pedir ajuda a estranhos, usar nosso último limite de crédito, tudo porque você foi egoísta demais para ajudar a sua própria filha, acrescentou Brooks. Olhei para eles e me senti estranhamente calmo.
Uma semana atrás, suas palavras teriam me magoado, teriam me feito sentir culpado, mas não agora. Sou egoísta? Perguntei baixinho. Depois de você me enganar e me roubar $20.000, depois de me deixar no aeroporto? Aquilo foi um erro de sistema, Vinny ainda insistia em sua mentira. Quantas vezes preciso repetir, Vinny? Balancei a cabeça. Chega. Nós dois sabemos que não é verdade. Você e Brooks planejam me deixar desde o começo, pegar meu dinheiro e ir para umas férias de luxo juntos. Brooks exclamou: por que faríamos isso? Porque você queria férias luxuosas, mas não tinha dinheiro para isso, respondi simplesmente. Porque você está acostumado a me usar como caixa eletrônico. Porque vocês são egoístas e gananciosos, que não veem problema em roubar de uma idosa, sua própria mãe. Houve silêncio na sala por um momento. Vinny e Brooks trocaram olhares, claramente despreparados para tal rejeição. Você está ficando louca, mãe, disse Vinny finalmente. Você precisa de ajuda. Está ficando paranoica. Não tente virar o jogo, continuei calmo. Estou em sã consciência e finalmente estou vendo a verdade. Que verdade? Brooks bufou. A verdade é que você me usa há anos, eu disse. Me atraíram para tirar dinheiro sob vários pretextos, sabendo que eu não recusaria. Pegaram emprestado e nunca devolveram. Inventaram crises para tirar um pouco mais de mim. Isso não é verdade, Vinny se levantou de um salto. Você era uma péssima mãe, sempre trabalhando, nunca em casa. Você me deixou sozinha depois que o papai morreu. Acha que foi fácil para mim crescer com uma mãe que só se importava com dinheiro? Ali estavam as acusações que eu sempre temi, as acusações que me fizeram sentir culpada todos esses anos. Trabalhei para te sustentar, respondi baixinho. Para garantir que você tivesse um teto, comida na mesa, roupas, educação. Fiz o melhor que pude como mãe solteira. Você fez o melhor que pôde, Vinny riu amargamente. Você perdeu minha formatura por causa do trabalho. Você esqueceu meu aniversário de 12 anos. Você nem tentou encontrar meus amigos na escola. Cada acusação era um golpe, porque havia alguma verdade nelas. Perdi a formatura dela, tivemos uma auditoria no trabalho e eu não conseguia uma desculpa. Eu tinha esquecido o aniversário de 12 anos dela, tinha sido uma época difícil, e eu estava trabalhando em um projeto importante e tinha perdido completamente a noção dos dias. Raramente falava com os amigos dela, quando chegava em casa do trabalho, eles já tinham ido embora. Você tem razão, admiti. Eu não fui uma mãe perfeita. Cometi erros, muitos erros. E me desculpe, Vinny. Me desculpe mesmo. Minha confissão pareceu pegá-la de surpresa. Ela esperava resistência, desculpas, contra-acusações, mas não isso. Mas sabe de uma coisa? Continuei. Eu te amei de todo o coração. Tudo o que fiz, fiz por você. Cada hora extra no trabalho, cada hora extra, tudo era para te dar uma vida melhor do que a minha. Se você realmente me amasse, estaria lá por mim, disse Vinny teimosamente, mas ela não parecia tão certa. Talvez, concordei. Talvez eu devesse ter trabalhado menos e passado mais tempo com você. Talvez eu devesse ter encontrado outro jeito. Mas eu fiz o que achei certo na época, o que achei que era melhor para você. Você não fez nada por mim, Vinny elevou a voz novamente. Você fez tudo por si mesma, para se sentir uma boa mãe. Se eu estivesse fazendo tudo por mim, disse baixinho, não teria lhe dado o resto do meu dinheiro todos esses anos. Não teria pago suas contas, seus empréstimos, seus reparos. Não teria financiado as ideias de negócios duvidosas do Brooks. Não teria lhe dado a entrada para comprar uma casa. Brooks, que até então estivera em silêncio, interveio de repente. Ah, então é disso que se trata? Você vem nos importunando por dinheiro. Está contando quanto gastou com sua filha? Não, balancei a cabeça. Eu não, nunca. Eu dei e dei sem esperar nada em troca, sem nem mesmo pedir um simples obrigado. Fiquei feliz em ajudar você porque acreditava que você era minha família, que você me amava tanto quanto eu te amava. Nós te amamos, mãe, disse Vinny, mas suas palavras soaram falsas, até para ela mesma. Não, Vinny, sorri tristemente.
Você não me ama. Você ama o meu dinheiro. Você ama o que eu posso fazer por você. Mas eu não. Isso não é verdade, ela objetou, mas não soou convincente. Então me explique, olhei-a diretamente nos olhos, por que você decidiu me deixar no aeroporto? Por que não me disse a verdade desde o começo, que queria ir sozinha? Eu teria te dado o dinheiro de qualquer maneira, Vinnie. Sempre dei. Ela ficou em silêncio, incapaz de encontrar uma resposta. Brooks ajustou nervosamente a gola da camisa. Vinnie começou e gaguejou. Não imaginávamos que você concordaria em nos dar tanto, interrompeu Brooks. Lá estava a verdade, finalmente. E em vez de perguntar honestamente, você decidiu me enganar, assenti. Me fazer acreditar que eu vou, me fazer pagar por tudo e depois me deixar no aeroporto. Esse não era o nosso plano original, disse Brooks. Íamos levar você conosco, mas percebemos que o hotel era muito caro e não tínhamos dinheiro suficiente para 3 pessoas. Então, em vez de procurar uma opção mais acessível, você decidiu se livrar de mim no último minuto, terminei por ele. Entramos em pânico, admitiu Brooks. Já tínhamos reservado tudo, dado o sinal. Cancelar a viagem significava perder dinheiro. Meu dinheiro, lembrei-o. Sim, o seu maldito dinheiro, Vinnie explodiu de repente, do qual você nunca para de me lembrar, como se devêssemos ser eternamente gratos por você cumprir seu dever de pai. Paternidade? Olhei para ela, perplexa. Vinnie, você tem 39 anos. Você tem um marido, um emprego, uma casa própria. Eu cumpri meu dever como mãe há muito tempo. Então agora você está me abandonando? Havia lágrimas em sua voz. Agora que você não precisa mais de mim para o seu ego maternal, está me excluindo da sua vida? Olhei para ela e não vi uma mulher adulta, mas uma garotinha que tinha medo de ser abandonada, uma garota que perdeu o pai e tinha medo de perder a mãe, uma garota que cresceu acreditando que o amor era medido em presentes e dinheiro porque sua mãe não tinha tempo para mais nada. Não vou te riscar, Vinnie, eu disse suavemente. Só não vou deixar você me usar mais. Não vou tolerar suas mentiras, manipulações e desrespeito. Não vou financiar sua vida em detrimento da minha. Então, você está impondo condições ao seu amor? Vinnie cruzou os braços. Legal. Que fofo. Não, estou estabelecendo limites, corrigi. Grande diferença. Eu sempre te amarei, Vinnie. Você é minha filha. Mas não vou mais me sacrificar por um homem que não aprecia esse sacrifício. Ah, interveio Brooks, mudando de tática de repente. Sua voz tornou-se suave, quase insinuante. Sabemos que cometemos um erro. Deveríamos ter sido honestos com você desde o início, mas podemos consertar. Nós te pagaremos de volta. Eu prometo. Quando? Perguntei diretamente. Em breve, respondeu ele, evasivo. Assim que eu fechar o negócio em que estou trabalhando. É um projeto grande, muito promissor. As mesmas promessas, os mesmos prazos vagos, as mesmas perspectivas incertas. Nada mudou. Não, Brooks, balancei a cabeça. Não acredito mais nas suas promessas, nem nas suas, nem nas do Vinnie. O que você quer de nós? Perguntou Vinnie, e eu pude ouvir a irritação em sua voz. Quer que a gente se ajoelhe e implore por perdão? Quero meu dinheiro de volta, eu disse. Todos os $20.000. Ou pelo menos a parte que você ainda não gastou. Vinnie e Brooks trocaram olhares. Não temos esse dinheiro todo, disse Brooks por fim. Nós gastamos a maior parte em férias. A maior parte? Questionei. Quer dizer que sobrou um pouco? Não muito, admitiu. Talvez uns $5.000. Quero aqueles $5.000 de volta, eu disse com firmeza. Hoje? E o resto, de acordo com um cronograma que combinaremos com um advogado. Um advogado? Vinnie empalideceu. Você nos processou? Ainda não, eu disse. Mas farei isso se você não me devolver o dinheiro. Você não ousaria, Brooks se levantou de um salto. Você não vai mandar sua própria filha para a prisão.
Não quero que nenhum de vocês vá para a cadeia, eu disse calmamente. Só quero meu dinheiro de volta, o dinheiro que vocês roubaram por engano. Isso é chantagem, exclamou Vinny. Não, são as consequências, corrigi. Pela primeira vez na vida, você enfrentará as consequências dos seus atos. E talvez essa seja a melhor coisa que eu possa fazer por você como mãe. Vinny olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Talvez estivesse. Talvez ela nunca tivesse visto o meu verdadeiro eu, apenas a imagem de mãe que ela mesma havia criado. Você mudou, disse ela finalmente. Sim, concordei. Já fiz isso, e isso é bom. O que você quer que a gente faça? Perguntou Brooks, e pela primeira vez ouvi a incerteza de um homem descontrolado, não a confiança de um manipulador. Quero meu dinheiro de volta, repeti. E quero que você me deixe em paz, pelo menos por um tempo. Preciso de espaço para pensar no nosso futuro, se quero mesmo ter um relacionamento com você depois de tudo o que aconteceu. Você está desistindo da sua própria filha? Vinny partiu para a ofensiva novamente, tentando me fazer sentir culpada. Não, Vinny, olhei-a diretamente nos olhos. Eu me recuso a estar em um relacionamento tóxico que me destrói, me impede de ser constantemente manipulada, enganada e usada, de ser a vítima perpétua que você me impôs. Eu não impus nenhum papel a você, ressentiu-se ela. Você sempre foi um mártir. Talvez, concordei. Talvez seja minha culpa também, que nosso relacionamento tenha chegado a esse ponto, mas agora eu quero mudar. E para isso, preciso de tempo e espaço. E o que vamos fazer enquanto isso? Perguntou Brooks, sarcástico. Ficar sentados esperando você se dignar a nos deixar voltar para a sua vida? Você pode fazer o que quiser, respondi. Só que sem mim e sem o meu dinheiro. Vinny me encarou por um longo momento, e eu pude ver uma gama de emoções em seus olhos: raiva, confusão, medo e talvez até um vislumbre de respeito. Ok, ela disse finalmente. Se é isso que você quer, vamos deixá-la em paz. Mas não volte mais tarde implorando por perdão quando perceber como é solitário ser velha e indesejada. Foi uma última tentativa de me atingir com mais força. Mas, desta vez, eu estava pronta. Eu já sei como é se sentir sozinha, Vinny, eu disse baixinho. Eu me senti sozinha todos esses anos, mesmo quando você estava por perto. Porque você nunca estava realmente comigo, você só estava com a minha carteira. Eles foram embora meia hora depois, após uma longa discussão sobre dinheiro. Brooks prometeu transferir $5.000 para minha conta em uma semana. Eu não acreditei muito nele, mas decidi dar a eles uma chance de se redimirem antes de ir a um advogado. Quando a porta se fechou atrás deles, senti um vazio estranho por dentro, não tristeza, nem arrependimento, nem raiva, apenas vazio. Como se algo importante tivesse terminado. Um capítulo inteiro da minha vida tivesse acabado. Sentei-me na minha cadeira e fiquei olhando pela janela por um longo tempo, observando o sol se pôr lentamente no horizonte. Tenho 65 anos e tinha acabado de terminar um relacionamento com a única pessoa próxima que eu tinha, a pessoa por quem convivi todos esses anos. Deve ter parecido o fim do mundo, como a perda de tudo que fazia sentido. Mas, de uma forma estranha, me senti aliviada, como se tivesse me livrado de um peso enorme que carregava há décadas. Pela primeira vez em anos, eu conseguia respirar. Eu conseguia pensar em mim mesma, nos meus desejos, no meu futuro sem olhar para o Vinny, sem a culpa e a obrigação. Eu estava livre. E essa liberdade era assustadora e estimulante ao mesmo tempo. Naquela noite, liguei para Eleanor e contei a ela sobre minha conversa com Vinny e Brooks. Estou orgulhosa de você, disse ela. Você finalmente se defendeu. Sinto-me uma péssima mãe, confessei, como se tivesse abandonado o meu próprio filho. Ah, a voz de Eleanor ficou séria, sua filha tem 39 anos. Ela é uma mulher adulta que precisa assumir a responsabilidade por seus atos. Você não a abandonou. Você parou de deixá-la te usar. Isso é diferente. Eu sabia que ela estava certa. Mas o coração de uma mãe não se rende facilmente à lógica. E se ela nunca mais voltar? Perguntei baixinho. E se eu nunca mais a vir? Então a escolha será dela, disse Eleanor. E você terá que honrá-la. Mas sabe de uma coisa?
Acho que ela vai voltar quando perceber que não perdeu o caixa eletrônico, mas a mãe que a amava, não importa o que acontecesse. Talvez Eleanor estivesse certa. Talvez um dia Vinnie perceba o que fez e volte, não pelo dinheiro, mas pelo perdão e por um relacionamento de verdade. Talvez possamos recomeçar com uma base sólida de respeito mútuo. Ou talvez não. Talvez nossos caminhos tenham se separado para sempre, e eu tivesse que aceitar essa possibilidade, por mais dolorosa que fosse essa constatação. Mas agora, neste momento, eu estava escolhendo a mim mesma, meu bem-estar, minha dignidade, meu futuro. Eu finalmente estava me colocando em primeiro lugar, e era a coisa certa a fazer. Eu não sabia o que o amanhã me reservava. Não sabia como lidaria financeiramente, emocionalmente e psicologicamente sem a minha filha na minha vida. Mas eu sabia de uma coisa: não voltaria ao antigo relacionamento destrutivo. Não permitiria que ninguém, nem mesmo minha própria filha, me tratasse com tanto desrespeito e egoísmo. Era minha decisão, minha escolha, minha vida. E, pela primeira vez em anos, senti que realmente pertencia àquele lugar. Brooks não transferiu os $5.000 que havia prometido, nem uma semana depois, nem 2 semanas depois. Não fiquei surpreso. No fundo, eu sabia que não ia acontecer. Mas ainda senti uma pontada de decepção quando o prazo passou e o dinheiro nunca apareceu na minha conta. Liguei para Vinnie uma vez para lembrá-la da promessa, mas o telefone dela estava desligado. Brooks não atendeu o celular. Eles desapareceram da minha vida tão repentinamente quanto invadiram no dia em que voltaram do Havaí. Em algum momento, percebi que não queria realmente me envolver com eles. Será que os $5.000 valiam o estresse que eu sentia só de pensar em falar com eles? Talvez a melhor solução fosse simplesmente deixar a situação de lado, aceitar a perda do dinheiro e seguir em frente. Desisti da ideia de litígio. O advogado que consultei explicou que o processo poderia levar meses, se não anos, e exigiria provas significativas de fraude. E, considerando que eu havia transferido o dinheiro voluntariamente para o cartão e não tinha prova escrita de que se tratava de um empréstimo e não de um presente, as chances eram mínimas. Às vezes, a melhor vingança é uma vida feliz, disse Eleanor quando compartilhei minhas dúvidas com ela. Use esta situação como um incentivo para recomeçar sem eles. Então, decidi seguir o conselho dela, começar uma nova vida, uma vida para mim, não para os outros. O primeiro passo foi organizar minhas finanças. Fiz um orçamento rigoroso, levando em conta minha aposentadoria e os pequenos extras aos quais tinha direito. O dinheiro não era muito, mas dava para uma vida modesta, se eu planejasse minhas despesas com cuidado. Comecei a procurar um emprego de meio período e, para minha surpresa, encontrei bem rápido. Uma padaria local estava procurando uma caixa para trabalhar meio período, 3 vezes por semana, das 9 horas a 13 horas, um horário perfeito para uma aposentada. O salário era baixo, mas era melhor do que nada, e me deu a oportunidade de socializar com as pessoas, algo que eu sentia falta nos últimos anos. Tem certeza de que consegue? Perguntou Trevor, o dono da padaria, olhando interrogativamente para minhas mãos artríticas. O trabalho exige rapidez. Sou contador há 38 anos, respondi. Meus dedos são mais rápidos do que parecem. Ele riu e me deu uma chance, e eu não o decepcionei. Em um mês, eu já conhecia todos os clientes pelo nome e conseguia lembrar quem gostava de qual tipo de doce. Você é um verdadeiro tesouro, disse Trevor quando me ofereci para ajudar com a contabilidade e agilizar alguns processos. Não sei como nos viramos sem você. Foi bom ouvir isso, sentir-se necessário, valorizado, capaz de fazer uma contribuição, mesmo em um pequeno negócio como uma padaria rural. Aos poucos, comecei a colocar minha casa em ordem. Sem poder fazer grandes reparos, fiz pequenas melhorias que eu podia pagar. Pintei as paredes da sala de estar com uma cor clara. Troquei as cortinas antigas por cortinas novas e vibrantes que encontrei em promoção. Coloquei vasos de flores nos parapeitos das janelas, gerânios e violetas simples que encheram a casa de vida e cor. Com um telhado com vazamento, era preciso encontrar uma solução temporária. Um carpinteiro local, marido de uma das clientes da padaria, concordou em remendar as áreas mais problemáticas em troca da minha ajuda com a declaração de imposto de renda. A troca é uma forma antiga de relacionamento econômico que se mostrou muito eficaz na minha situação. Eleanor vinha toda semana e passávamos os fins de semana juntos.
Às vezes, sentávamos no jardim com uma xícara de chá. Às vezes, íamos ao mercado de pulgas ou ao cinema. Um dia, ela trouxe um álbum antigo de fotos da nossa juventude. Tínhamos estudado juntos na faculdade antes que a vida nos levasse para direções diferentes. Olha só você, disse Eleanor, apontando para uma foto minha com uns 20 e poucos anos, cabelo comprido e calças largas, rindo para a câmera. Você sempre foi tão animada, tão curiosa. Queria ver o mundo inteiro. Lembra? Eu me lembrava. Antes de conhecer Albert, antes de Vinnie nascer, antes de todos os cuidados e responsabilidades que gradualmente preencheram minha vida, eu sonhava em viajar por países distantes, culturas exóticas, aventuras. O que aconteceu com aquela garota? Perguntou Eleanor baixinho. Ela cresceu, respondi. Tornou-se esposa, mãe, viúva. Esqueceu-se dos seus sonhos porque a realidade exigia toda a sua atenção. E agora, Eleanor me olhou esperançosa. Agora que você está livre de todas essas obrigações, o que a impede de se lembrar dos seus sonhos? Essa conversa me fez pensar, o que eu realmente queria da vida agora que não precisava mais cuidar do Vinnie, do Brooks, nem estar disponível para as necessidades deles o tempo todo. Comecei a fazer uma lista de desejos de coisas simples e realizáveis que pudessem me trazer alegria: visitar um jardim botânico em uma cidade vizinha, aprender a fazer risoto de verdade, ler todos os livros de Jane Austen que estavam na minha estante há muito tempo, ir a um concerto de música clássica. Gradualmente, comecei a realizar esses desejos a cada semana, uma nova pequena aventura, uma nova experiência. Inscrevi-me para uma aula de arte no centro comunitário local, onde conheci um grupo de aposentados semelhantes em busca de novos hobbies e companheirismo. Lá, conheci Harold, um viúvo de 70 anos, com olhos gentis e paixão por aquarela. Ele pintava belas paisagens e me ajudou pacientemente quando minhas primeiras tentativas se mostraram desajeitadas. Você tem talento, disse ele, olhando para o meu esboço de uma paisagem costeira. Só precisa praticar. Começamos a nos encontrar depois da aula no café do outro lado da rua, discutindo arte, livros e a vida. Harold era um conversador interessante. Ele havia viajado muito quando jovem, trabalhando como engenheiro para uma empresa internacional. Já estive em 30 países, disse ele, do Japão à Argentina. Mas sabe o que é estranho? Nunca estive no Havaí. Eu também não, confessei, do nada, compartilhei a história de como quase cheguei lá, sobre Vinnie, sobre Brooks, sobre os $20.000 e a traição no aeroporto. Harold ouviu atentamente, sem interromper, apenas balançando a cabeça ocasionalmente, perplexo. Não entendo como você pode fazer isso com a sua própria mãe, disse ele quando terminei. Meus filhos não são perfeitos. Claro, temos nossas divergências, mas algo assim? Não consigo imaginar. Sua indignação genuína foi um bálsamo para minha alma. Por muito tempo, me perguntei se eu estava exagerando a situação, se a estava dramatizando demais. Ouvir de um estranho que meus sentimentos eram válidos foi surpreendentemente reconfortante. Sabe de uma coisa, disse Harold de repente. Você devia ir para o Havaí. Eu ri. Eu não tenho esse dinheiro, Harold, principalmente agora. Você não precisa ir a Maui para um hotel 5 estrelas, argumentou ele. Há ilhas mais acessíveis, hotéis mais simples, e você não precisa ficar 10 dias. Até mesmo uma semana no Havaí seria uma experiência incrível. Ele falou com tanto entusiasmo que senti aquele sonho antigo ressurgir dentro de mim: Havaí, praias de areia branca, mar azul, palmeiras farfalhando ao vento. Vou pensar nisso, eu disse, sem querer admitir que a ideia parecia absurda. De onde eu tiraria dinheiro para uma viagem dessas? Mas o pensamento estava no meu coração. Naquela noite, abri meu laptop, o presente de aniversário da Eleanor, e comecei a pesquisar opções de viagem econômicas para o Havaí. Para minha surpresa, havia opções que não exigiam uma fortuna: albergues em vez de hotéis, voos com conexão em vez de voos diretos, viajar na baixa temporada, quando os preços caíam quase pela metade. Comecei a economizar dinheiro aos poucos, de cada salário na padaria, de cada economia nas despesas diárias. Era uma meta de longo prazo, talvez no ano que vem, talvez daqui a 2 anos. Mas a simples presença de uma meta, um sonho pelo qual eu estava trabalhando, deu um novo significado aos meus dias. O tempo passou, semanas se passaram, meses se passaram.
A vida sem Vinnie e Brooks aos poucos se tornou o novo normal. Às vezes, eu sentia falta da minha filha, não da mulher que me traiu, mas da menininha que eu tanto amava. Às vezes, eu acordava no meio da noite pensando nela, imaginando como ela estava vivendo, o que estava fazendo. Mas eu não liguei. Mantive minha palavra, dando a ela e a mim o espaço de que precisávamos para nos curar. Meu relacionamento com Harold evoluiu de uma simples amizade para algo mais. Passávamos os fins de semana juntos, fazíamos longas caminhadas pela costa, preparávamos jantares um para o outro. Ele era gentil, atencioso, com um senso de humor sutil que me fazia rir quando eu menos esperava. Você me rejuvenesce, disse-lhe um dia, enquanto estávamos sentados num banco de parque assistindo ao pôr do sol. Você me faz sentir cheio de energia e planos novamente. Eu me senti da mesma forma. Pela primeira vez em anos, olhei para o futuro com esperança em vez de medo. Pela primeira vez, pensei no amanhã com expectativa em vez de ansiedade. Meu fundo de viagem cresceu lenta, mas seguramente. A cada mês, eu acrescentava uma pequena quantia a ele, às vezes apenas 10 libras esterlinas, às vezes mais, se eu conseguisse economizar. Era meu segredinho, minha meta pessoal, que só Eleanor e Harold conheciam. No dia do meu 66º aniversário, Eleanor e Harold prepararam uma surpresa para mim. Eles me convidaram para jantar em um pequeno restaurante italiano nos arredores de Sufax, onde fomos recebidos não apenas pelo garçom, mas também por todos os meus novos amigos das aulas de arte, colegas da confeitaria e vizinhos que eu finalmente havia conhecido melhor no último ano. Feliz aniversário! Eles gritaram quando entramos. Fiquei chocada. Ninguém nunca tinha me dado uma festa surpresa, nem mesmo a Vinnie, que sempre se limitava a um cartão formal ou a um telefonema rápido no meu aniversário. A noite foi repleta de risadas, conversas e brindes. Pessoas que eu conhecia havia pouco tempo haviam se tornado, de alguma forma, minha nova família, não ligadas pelo sangue, mas pelo cuidado e respeito mútuos. No final da noite, Eleanor se levantou e fez um brinde. Disse ela, erguendo o copo, a sua força, a sua sabedoria, a sua capacidade de recomeçar numa idade em que muitos já desistiram. Você é uma inspiração para todos nós, querida amiga. E então Harold me entregou um envelope. Isto é de todos nós, disse ele. Sabemos que você está juntando dinheiro para uma viagem especial. Pense nisso como uma ajudinha. Abri o envelope e não acreditei no que vi. Dentro havia um cheque de 2.000 libras esterlinas, uma quantia substancial para o meu fundo do Havaí. Não podemos devolver tudo que você perdeu, disse Harold calmamente, mas podemos ajudá-lo a realizar seus sonhos. Não consegui conter as lágrimas, não lágrimas de tristeza ou autopiedade como antes, mas lágrimas de gratidão e felicidade. Olhei para aquelas pessoas reunidas ao meu redor e percebi que havia encontrado o que me faltava há todos esses anos: apoio verdadeiro, cuidado verdadeiro, relacionamentos verdadeiros. Com essa doação, meu fundo para o Havaí atingiu um valor suficiente para uma viagem não para Maui, para um hotel 5 estrelas, é claro, mas para Oahu, para um hotel modesto perto da praia de Waikiki, por 7 dias, não 10. Nada de passeios de helicóptero ou jantares em restaurantes caros, mas era o verdadeiro Havaí, aquele com que eu sonhava. 2 meses depois, eu estava no aeroporto de Heathrow, segurando minha passagem de avião, não sozinha dessa vez. Eleanor e Harold insistiram em vir comigo. Não vamos deixar você fazer uma viagem dessa sozinha, disse Eleanor. Além disso, eu sempre quis conhecer o Havaí. Eu também, acrescentou Harold. É hora de fechar essa lacuna na minha coleção de países. Fizemos o check-in, despachamos nossas bagagens e passamos pela segurança. A cada passo, eu não conseguia me livrar da sensação assombrosa de déjà vu. Eu já tinha estado ali antes, neste mesmo aeroporto, com as mesmas esperanças e sonhos. Mas desta vez, era diferente. Desta vez, eu tinha pessoas ao meu redor que realmente se importavam comigo. Ao embarcarmos no avião, senti Harold segurar minha mão. Você está bem? Perguntou ele, percebendo minha agitação. Mais do que bem, respondi, apertando a mão dele em resposta. Estou apenas feliz. Foi um voo longo, primeiro para Los Angeles, depois uma escala em Honolulu. Mas cada minuto, cada hora, me aproximava de um sonho que parecia tão inatingível um ano atrás.
Quando o avião pousou no aeroporto de Honolulu e subimos na rampa, fui envolvida por um ar quente e úmido, perfumado com o aroma das flores e do oceano. O céu estava incrivelmente azul e o sol brilhava, mas não escaldante. Respirei fundo, fechei os olhos e me permiti vivenciar o momento plenamente. Eu estava no Havaí. Eu havia realizado meu sonho. No aeroporto, fomos recebidos por moradores locais sorridentes, que colocavam leis, colares tradicionais de flores havaianas, no pescoço de cada um que chegava. O aroma de plumérias frescas, jasmim e orquídeas era inebriante. A Lola, uma mulher, nos cumprimentou, colocando um colar perfumado em meu pescoço. Bem-vindos ao Havaí. Nosso hotel era modesto, mas limpo e aconchegante, com uma varanda com vista para o oceano, não a suíte sobre a qual Vinny e Brooks estavam falando, mas um lugar onde me senti confortável e feliz. Passamos nosso primeiro dia na praia de Waikiki, curtindo a água morna e a areia macia. Sentei-me sob uma palmeira, usando meu novo chapéu de aba larga, observando Harold tentar dominar o bodyboard sob a orientação de um instrutor local. Elelanar se aninhou ao meu lado, livro na mão, ocasionalmente levantando os olhos para contemplar o oceano. Valeu a pena? Ela perguntou, notando meu olhar pensativo. Valeu muito a pena, respondi. Sabe, eu pensei que nunca veria esse lugar, que seria apenas um sonho. Mas aqui está você, Elelanar sorriu, porque você finalmente se colocou em primeiro lugar. Ela tinha razão. Tudo mudou no momento em que decidi viver para mim e não para os outros, quando parei de ser vítima e me tornei dona da minha vida. À noite, jantamos em um pequeno restaurante na praia, observando o pôr do sol colorir o céu em tons de rosa e dourado. O oceano estava calmo, com apenas ondas leves lambendo a areia da praia. Em algum lugar ao longe, música havaiana tocava, os sons suaves do ukulele se misturando ao som das ondas. Um brinde aos novos começos, disse Harold, erguendo seu copo de coquetel tropical, e a mulher que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Brindamos, e senti uma lágrima rolar pela minha bochecha, não de tristeza, mas de felicidade. Pensei no caminho que me trouxe até aqui, de perdas e ganhos, de dor e cura, de traição e novas conexões. Pensei em Vinny. Me perguntei se ela sabia que eu tinha chegado ao Havaí, que eu tinha realizado meu sonho apesar da traição dela. Parte de mim queria que ela soubesse, não por vingança, mas para fazê-la perceber que não se pode destruir o espírito humano se ele estiver determinado a perseverar. Mas outra parte de mim percebeu que isso não importava mais. Minha felicidade não dependia mais da aprovação ou do reconhecimento dela. Eu estava livre não apenas da manipulação dela, mas da minha própria necessidade de amor e respeito. Olhei para o céu estrelado do Havaí, tão brilhante e claro como sempre. Naquele momento, não me senti como uma mulher de 66 anos com problemas nos joelhos e uma conta bancária vazia, mas como uma jovem que um dia sonhou em ver o mundo, uma garota que finalmente voltou para mim depois de tantos anos longe. Obrigada, eu disse, olhando para Elelanar e Harold, para o oceano, para as estrelas, para todo aquele mundo lindo que se abria para mim novamente. Obrigada por tudo.